Ok. Já estou online, pessoal. Silêncio mutal, sepulcral. E aí, alguém me vê? Eu não vejo ninguém. Alguém está me vendo? Posicionamento tá bom? Áudio tá bom? Bom. Tudo tranquilo? Peraí, que eu não tive essa. Não é junto, porque dá atraso. Chegou no seu? Chegou. Tá tudo bom? Tá. Bom, desculpe aí a questão técnica, que um amigo meu, palestrante espírita, fala que se live não tiver um problema inicial, não é live. É palestra presencial. Então, nós queremos agradecer a Paula, uma pessoa muito distinta, muito querida, né? É uma pessoa que, mesmo estando ausente, ela está muito presente na nossa vida. Ao grupo Espírita Unidos pela Fé e as pessoas que estão presentes aqui em nossa casa e as que estão presentes online. Quero agradecer o Nil, uma pessoa também muito querida nossa, que sempre está acompanhando aí o nosso trabalho, enfim, também sempre muito presente, mesmo que se estiver distante, está muito presente. Bom, brincadeiras à parte, vamos fazer a nossa prece inicial e realmente como fazíamos a nossa explanação. Embora seja virtual a nossa estada aqui, vamos voltar os nossos corações para o centro espírita, o grupo espírita Unidos pela Fé. Vamos nos imaginar lá no grupo, lá naquela casa, pequena, mas tão aconchegante. Vamos imaginar que nós estamos colocando lá todas as nossas energias e com isso possamos atrair para lá espíritos sofredores que possam receber os tratamentos que sempre receberam quando presencial era a reunião. Vamos pedir para os nossos anjos de guarda muita proteção para que intua todos nós, em especial a mim, que tenho essa responsabilidade enorme de conversarmos nessa noite, e que eu possa realmente acalmar alguns corações mais violentos, mais ásperos, e possamos nos colocar de uma forma amena, sempre nos lembrando do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem. O tema é violência, a violência frente ao Espiritismo. Como o Espiritismo trata da violência e a igualdade como elemento para moderar ou para sanear essa violência. Se nós pararmos para pensar que somos todos iguais, ninguém é superior a ninguém, a questão da violência já vai diminuir muito. Por quê? Porque quando nós imaginamos que o negro ou o preto, como queiram, seja inferior ao branco, nós, os brancos, estamos nos colocando numa posição indevida. Nós, às vezes, os discriminamos muito. Nós vimos casos em que uma pessoa preta estava entrando numa loja, num shopping no Rio de Janeiro, com um aparelho celular, com a nota fiscal do aparelho celular, para trocá-lo, porque havia dado defeito, e foi interceptado violentamente pelos seguranças e espancado. Se fosse um branco, seria tratado assim? Possivelmente não. Nós percebemos muito isso, às vezes, em abordagens policiais. Se é uma pessoa preta que está no volante, se tem um boletim de ocorrência de um furto,
Até prova em contrário, é o preto que furtou o carro. Ou seja, são realidades que não deveriam nem merecer um tratamento religioso. Eu vou falar à luz do espiritismo porque eu sou espírita, mas isso é um tratamento consciencial. Isso é algo da consciência de humanidade que devíamos ter. Para não discriminar, não deveria nem se pensar religião A, B, C ou mesmo a ausência de religião. Deveria se colocar apenas num pé de igualdade. Mas o espiritismo traz elementos para tratar da igualdade. E principalmente a igualdade entre homem e mulher, que era muito discutida à época em que foi lançado o Livro dos Espíritos, e que vale até hoje. Nós sabemos que, na questão 822 do Livro dos Espíritos, se pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos se o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Logicamente que a resposta foi sim. Mas tem as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas condições para se ver diante desses direitos? É claro que não. A licença maternidade é muito maior do que uma licença paternidade. Isso é próprio da mulher. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração. A mulher aposenta mais cedo do que o homem. Isso é próprio da mulher. Então, a mulher tem igualdade de direitos, mas às vezes tem que usufruir de certos direitos com maior brevidade do que o homem, ou com maior tempo do que o homem. Então, a igualdade é uma igualdade, vamos dizer assim, de tratamento, de não discriminação. Nós vemos muito isso, principalmente no campo da homossexualidade, onde nós percebemos, houve ali um abuso sexual de um travesti, como se o travesti fosse um pano de chão. Olha, houve um estupro ali, mas foi um estupro de um travesti. É como se o travesti fosse nada. Perdeu a qualidade de ser humano por uma orientação sexual. É algo que me preocupa profundamente e é algo que foge da igualdade. Se olhássemos todos nós com igualdade, não nos interessaria a orientação sexual, não nos interessaria se é magro ou gordo, porque também na gordura nós temos a gordofobia. Se nós entrarmos dentro de um avião, vamos observar que praticamente não tem assento para gordo. Na forma que nós estamos, todo mundo tem que ser magro. Olha, falta de igualdade. Nós pensamos no quê? Entre aspas, na maioria. Mas que maioria é essa que não respeita a minoria? O Espiritismo, então, trouxe nessa lei de igualdade algo para a gente pensar bem. Como é que nós estamos nos posicionando com relação a qualquer tipo de preconceito? Seja de orientação, seja de gordura, seja do que for, algo que nós devemos parar para pensar. Certa feita, eu fui fazer uma palestra em um centro espírita e duas lésbicas entraram de mãos dadas. Se fossem, entre aspas, um casal heterossexual, não teria problema nenhum. Olha que par romântico. Entrar de mãos dadas, que par romântico. Mas como foram as duas homossexuais que entraram assim, o presidente do centro falou, graças a Deus que o senhor não vê. Eu imaginei que o teto estivesse quase caindo, alguma coisa do gênero, né? Pensei, deve ser alguma coisa muito grave para eu estar aqui correndo risco até de vida, né? Acabou de entrar aqui duas mulheres de mãos dadas. Pena que a gente não pode proibir. Eu pensei assim, puxa, se tivesse lido a questão 822 do Livro dos Espíritos, ia ficar com uma dificuldade enorme de fazer esse tipo de colocação. Então é algo que fica aqui para nós, né? Muito da violência vem daí, porque uma classe vai sendo tão marginalizada, vai sendo tão, digamos assim, desprestigiada, vai sendo tão afogada, que isso às vezes pode gerar violência.
né? Isso geralmente faz com que nasça atos violentos. E nós espíritas temos que seguir Jesus. E Jesus foi o pregador por excelência da paz. Tanto que terminou na cruz sem revidar, sem sequer fazer uma defesa, né, daquele seu processo injusto. É claro que eu não estou apregoando aqui que todo mundo não deva reclamar os seus direitos. Não, isso é omissão, isso aí é inclusive um descumprimento da própria questão 573 do Livro dos Espíritos. O que eu estou dizendo é que nós temos meios próprios para reivindicar que não sejam violentos. Por exemplo, houve um assalto, um roubo, na verdade, em Criciúma, em Santa Catarina, e os assaltantes começaram a pegar a bazuca, né, que estavam usando e atirar assim, legal, no meio da rua e tal. As pessoas, nesse momento de tamanha violência que nós estamos vivendo, certamente começam a dizer, esses aí não tem jeito não, a solução para isso seria a pena de morte. Se fosse a pena de morte, que é um ato bárbaro por excelência, primeira forma de justiça que nasceu na civilização, entre aspas, foi a pena de morte. Se a pena de morte servisse para alguma coisa, os estados no mundo que a têm não teriam criminalidade. Alguns estados dos Estados Unidos têm, muitos que tinham a pena de morte já aboliram, e temos ainda no mundo árabe, de um modo geral, a pena de morte. Mas a gente vê que são países ou estados em conflitos intermináveis. Por quê? A violência gera a violência. E nós espíritos sabemos que se a gente matar um daqueles que estavam ali, ele vai continuar obsediando no mundo espiritual. A gente só vai, entre aspas, matar o corpo. A gente não vai matar o espírito. Então, quanto mais a gente apregoasse a pena de morte, quanto mais essa pena de morte existisse, mais mortos violentos teriam. Maior a violência, menor a desigualdade, porque nós iríamos tratar, não, esse pode ir para a pena de morte, esse não pode. Pobre, preto e prostituta, todos que, entre aspas, pudessem ter cometido algum crime, iriam para a pena de morte. Os ricos não iriam para a pena de morte. Olha a outra discriminação por falta de olhar com igualdade. Que o Espiritismo mostra, se pegarmos a Gênese, no capítulo 1, no item 32, nós vamos ver lá que fala, olha, uma vez você pode reencarnar como rico, vamos dizer assim, né, como latifundiário, que foi o termo usado na época. E na outra você pode vir como proletário. Numa você pode vir como branco, noutra você pode vir como negro. Não estou dizendo que isso é talião, estou dizendo que é para entender a diferença que é necessário passar. Então há algo que a gente tem que realmente sopesar nessa igualdade de frente dada pelo Espiritismo. Nós devemos, repito, tratar o outro com igualdade. Não deveria ser nem uma questão de religião, enfatizo. Deveria ser uma questão de consciência. Mas como estou numa live espírita e sou espírita, estou colocando questões do Espiritismo. O Espiritismo, então, trata dessa desigualdade? Trata. Ele tem uma lei na parte 3ª do Livro dos Espíritos só para falar da igualdade. Inclusive do escravo, da questão, né, da escravidão, está, né, na questão 832. Lá tem uma pergunta interessante, que diz assim, olha, o Kardec pergunta para os espíritos, olha, mas se o escravocrata, se o senhor for bom, assim, tratar o escravo assim, de uma maneira legal, né, vamos dizer assim, dar um bom local para ele dormir, dar-lhe uma boa comida, aí está resolvido o problema aí desse sujeito quanto ao aspecto espiritual? O Kardec disse não. Os espíritos dizem não. Por quê? Porque por mais que ele faça, ele não está deixando a pessoa agir por si só, com liberdade. Então o preconceito também, às vezes, está em cercear a liberdade do outro.
Às vezes a gente quer impor a nossa opinião a todo custo. A gente não escuta a opinião do outro. Quantas vezes a gente passa por isso? Uma pessoa é intransigente. E às vezes isso é uma forma preconceituosa de não ouvir. Tá? Quer dizer, será que se a funcionária doméstica chegar aqui e me der uma sugestão, eu a ouvirei com a mesma tranquilidade que eu ouviria se fosse de uma pessoa, entre aspas, letrada, né? Fosse uma pessoa de alto nível cultural? Ah, foi uma doméstica que disse isso. Olha o preconceito. Né? Quantas vezes a gente vem, quem que você, como é que está lá na sua casa? Ah, aquela doméstica me ajuda muito. Parece falar de um animal, que nem um animal hoje já não cabe mais. Você tratar assim, a civilização está avançando tanto que até os animais, a gente já trata os animais com nome, já não fala mais aquele cãozinho fedido, e etc. Ou seja, estamos evoluindo, mas é hora da gente pensar realmente como podemos agir melhorando essas situações, principalmente quanto a dinheiro, ou seja, nível social, principalmente quanto à orientação sexual, principalmente quanto a estágio funcional, a escala funcional, se é subalterno ou superior, né? Porque muitos ou muitas chamam o doméstico, o funcionário, e o tratam como escravos modernos, só paga. Essa é a única diferença, mas ele é praticamente escravo. Eu falo que quando eu desencarnar, eu quero ficar no umbral, só para ver aquelas madames que balançam o sininho assim, para a empregada chegar, e eu conheço algumas assim, não posso nominar, porque vai estar me seguindo, e a empregada chega, no geral, ainda fala mal da comida, fala mal de alguma coisa. Eu falo que eu quero desencarnar e ficar no umbral só para ver aquelas empregadas que eram as tidas como ineficientes aqui no plano carnal, certamente lá nimbadas, cheias de luz, e a patroa numa situação assim mais difícil aí, talvez se perguntando, puxa, o que é que eu fiz? Né? Eu acho que a pergunta teria que ser outra, o que é que eu não fiz? O que é que eu deixei de fazer? E a pergunta nossa é essa, o que é que nós estamos deixando de fazer para conter essa violência? Violência dos pensamentos. Nós temos hoje, às vezes, uma violência de pensar. Nós não conseguimos nem nos descansar, nos relaxar, aquela violência, e saímos dali tão estressados com aquela violência e já despejamos no outro. Por quê? Porque estávamos estressados mentalmente. É uma violência. Vai gerar uma violência. Tem uma história muito interessante que um empregado leva uma bronca do patrão na empresa e, logicamente, que ele não retruca para o patrão, porque ele perderia o emprego. É sempre assim, né? E ele vai para casa e desconta na mulher. E a mulher não poderia, certamente, também àquele tempo se voltar, porque era dependente economicamente do marido. Então, quanto isso aconteceu na história, infelizmente, que as mulheres se viam obrigadas a ficar com pessoas por dependência econômica ou por dependência social, porque uma mulher que era, entre aspas, desquitada no passado, ou uma mulher que era mãe solteira no passado, era objeto de preconceito inominável. E a mulher ficou quieta, mas por dentro ficou absolutamente remoendo. Aí o que aconteceu? A mulher descontou na funcionária. A funcionária chutou o cãozinho. Passou um sujeito na rua, o cãozinho mordeu o sujeito. O sujeito parou na farmácia, já bastante exaltado, pedindo ajuda, e parece que o rapaz da farmácia não estava nos seus melhores dias, não foi atendido como ele gostaria de ser, ou de repente não achou que o fosse, e descontou no rapaz da farmácia. E o rapaz da farmácia chegou à noite, morava com a mãe, chegou à noite assim, bastante atrapalhado, bastante entristecido.
A mãe, vendo aquilo, colocou ele, né, no colo, na cabeça dele no colo, e disse: meu filho, conta para a mamãe o que aconteceu. Aí ele contou. A mãe afagou os seus cabelos, fez uma prece. O rapaz foi tomar o seu banho. Ou seja, a mãe desarmou uma bomba mental que tinha começado lá na empresa. E nós estamos armando ou desarmando bombas mentais? Essa talvez seja uma boa pergunta que também tem a ver com a violência, que o Espiritismo quer que a gente desarme bombas, a começar desarmando a nós mesmos. O primeiro a ser beneficiado não é o outro. A gente fala muito assim: eu quero que o outro muda. O outro não tem obrigação nenhuma de mudar. Quem tem que mudar somos nós. O problema é que a gente idealiza o outro. E aí, quando o outro não age como a gente gostaria que ele agisse, o problema é do outro. O outro está me decepcionando. Ninguém nos decepciona. Nós nos decepcionamos. Nós, psicanalistas, somos às vezes tidos por alguns como frios. Mas não é isso. É que a gente não fica com aquela expectativa, com aquele desejo que o outro mude. Não, a gente procura fazer essa mudança dentro da gente e vai conversando com o outro. À medida que a coisa for andando, ótimo. Se não for andando, não andou. E o Espiritismo quer de nós da mesma maneira. Não quer que a gente fique cobrando mudança. Aquele centro espírita lá é assim, aquele outro centro espírita é assado. E daí? Por exemplo, tem centros que eu vou fazer palestra que eu acho assim bem estranho. E daí? Não sou dirigente do centro. Não tenho nada a ver com a organização daquele centro. Vou lá, cumpro o que eu devo cumprir para voar para casa. Né? Quer dizer, não é algo. Uma vez, quando eu era presidente de um centro espírita, o centro espírita formou 2 grupos dentro do próprio centro espírita. Aliás, espírita é o pessoal que mais briga. Espíritas são os fariseus encarnados. Se não for além dos publicanos, dos saduceus, que eram os materialistas, etc, etc. É um pessoalzinho assim. Tem um amigo meu, esse eu posso falar o nome, Aristides, lá de Brasília, que ele diz, quando ele chega, o cara fala: e o que você é espírita? Meu Deus do céu. Né? Espírita, às vezes, é meio complicado. E tem que ser espírita, porque ele tem que descomplicar através de uma doutrina que seja própria para aquele descomplique. De acordo com a doença, o remédio. Não é algo assim. Então, formaram-se 2 grupos dentro do centro espírita. Um a favor de uma coisa e outro a favor de outra. A situação é muito interessante. Tinha um senhor que fumava. Aí tinha um grupo que queria expulsar o senhor de 70 anos que fumava, porque ele não podia dar passe, e tinha digamos, uma edícula no fundo do centro, e eu tinha deixado ele morar ali, porque o senhor não tinha onde morar. E os espíritas caridosos queriam que a gente expulsasse o senhor dali, chama-se seu Zé, não sei se está encarnado ainda, se não tiver encarnado, né, seu Zé, o senhor sabe bem disso. E aí, ele não podia dar passo porque ele fumava. Não é que ele não fumava na hora do passo, não, ele fumava, e aí não podia. Então, bem, mas chegar alguém com outras situações, poderia. E eu sempre fui bem aberto a essa situação de achar que a gente deve acolher. E outros, dos quais eu me filiava, achava que devia deixar seu Zé lá, né, prestando o servicinho dele, fazendo algo. Seu Zé fazia atendimento fraterno maravilhoso, como eu nunca fiz igual. Ele fazia com o coração, com as palavrinhas erradas dele, mas com muito coração. E formaram 2 grupos. Aí iam botar em votação qual grupo ia vencer. Olha, me desculpa, mas eu sou o presidente do centro, eu não permito que tenha votação para esse tipo de coisa. Vocês querem expulsar o senhor, cheguem lá diretamente para eles e falam que são vocês que querem expulsá-lo de lá. Agora, votar não. Aí aqui não vai se prestar para eleição de forma nenhuma. E aconteceu, o pessoal ficou chateado comigo e tal. Nós vamos embora do centro espírita. E daí? Não tem problema nenhum.
O centro espírita vai ficar vazio. De vocês vai. Mas dos espíritos possivelmente não. Porque o centro é dos espíritos. Eu estou preocupado com os espíritos. Eu não estou preocupado com vocês. Né? Acho que a resposta foi assim tão convincente que eles ficaram lá estão lá até hoje. Né? Ou seja, que isso? Ai meu Deus, o que vai acontecer com o centro espírita? Vai perguntar para os espíritos o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Faz a parte da gente. Né? Vamos tratar com igualdade realmente. Vamos pensar. Agora não vamos tratar uma pessoa. Pensa o preconceito com o idoso. E como é que eu iria falar sobre caridade na minha vida? Cada vez que eu abrisse a boca, eu ajudei Barrabás a se soltar, né? Ajudei que soltassem Barrabás, e foi isso de fato, e prendesse, crucificasse Jesus, né? Puxa, olha o processo que eu participei, né? Que coisa. E, né, é para quem tem ouvido de ouvir, né? Quer dizer, olha só, nós estamos tratando como também no preconceito. Quando é jovem, eu falo sempre isso. Se o jovem chegar na casa espírita, chegar lá com bateria, etc., os velhinhos da casa espírita, eu digo os menos velhos, não pode não, isso aqui desarmoniza o ambiente. Pô, se for suficiente para desarmonizar o ambiente, quando disparar um alarme também próximo ao centro espírita, está tudo desarmonizado. Passar um avião, como costumeiramente passa ali em cima do Unidos pela Fé, eu acho um barato escutar isso, né? E os espíritos não param de falar durante o avião, quer dizer, não estão nem aí com o avião, então não estão nem aí com o ambiente que supostamente estaria mudado. Então são essas coisas que a gente tem que pensar. Ou quando é jovem, a gente não... o jovem não tem razão. Nós é que sabemos de tudo, o jovem não sabe de nada, nós é que somos experientes. A música do jovem, o ritmo não é legal, não sei o que não é legal. Preconceito com o jovem, está lá na Boa Nova, na lição de número 4 da Boa Nova. Tá? Quando é velho, fica em casa, você já está muito velho, está chovendo, cuidado com pneumonia, mas nenhum miserável vai lá, olha, eu vou passar na sua casa e te dar carona. Não, o senhor fica lá na sua casa, o senhor é imprestável agora. Tem uma senhora que eu adoro, a Dona Beatriz, lá do Paulo Apóstolo. Dona Beatriz deve ter 90 e muitos. Ela vai até hoje nos trabalhos do Paulo Apóstolo, como diz ela, agora eu tenho que andar acompanhada, né, porque senão ela cai já, tadinha, né, por essa questão, mas ela não parou. Ninguém ousou, o pessoal entendeu, ninguém ousou a dizer, não, Dona Beatriz, não passa, não dá bem para a senhora, mas não, Dona Beatriz, a senhora pode cair, Dona Beatriz, põe ela sentada, pronto, se fosse o caso, dá para sentada, atrás do outro. Então tem jeito da gente sempre evitar a desigualdade, tem jeito. Imagina, tem sujeito que tem que dar passe com as duas mãos, e o cara que tiver só uma mão, só um braço, não dá passe? Já vi situações inimagináveis de desigualdade. Uma vez eu cheguei num centro, o pessoal pedia para botar a mão para cima na hora de tomar o passe. Eu botei a mão para baixo, a pessoa botou a mão para cima. Eu falei, bom, se eu não botar a mão para cima, esse passe não vai acontecer nunca. Abri, botei a mão para cima, tomei o passe pela mão lá, né? Bem legal. Aí no final, tal, eu tinha ido até fazer uma palestra, eu conversei com a dirigente, com quem não queria nada, assim, legal, né? A forma de passe interessante e tal. Tem que virar a mão para cima, porque melhora a irradiação. Melhora a irradiação, bacana. E quando a pessoa que vem aqui não tem braço, vocês põem ela com os 2 pés para cima? Quer dizer, não tem lógica. Nós estamos tratando do ser humano. Nós estamos tratando de um espírito que momentaneamente é uma alma, que está encarnado. Não temos que ficar fazendo uma métrica se ele, né, como é que deve, etc. Falar em passe, eu lembro muito bem desse assunto, porque já escutei o Castanhola, já passei um dia por um passe que ventou tanto que, graças a Deus, eu não enxergava que o passe passou ventando, que eu achei que ia pegar na minha orelha, assim, deu até um zunido, como diz o caboclo, sabe? Esse é um aspecto interessante. Esse passe foi novo.
é uma pessoa que eu gosto muito também, não vou declinar o nome, nominou esse passe, né? Aqui não é conveniente falar, mas é um passe assim, realmente bem estilo karatê, né? Algo bem próprio, né? Esse estava mais para, né, sei lá, dar um soco no estômago dos obsessores do que para uma questão espírita. Então, naturalmente, quando a gente vê igualdade, quando a gente vê isso tudo, se somos todos iguais, a energia também é uma energia que deve ser tratada igualmente. Né? Não precisa desses artefatos, né? Dessas situações, né, ritualísticas que a gente traz. Eu costumo dizer que às vezes a gente catoliciza muito o espiritismo. Esse termo é meu, tá? Catolicizar o espiritismo. A gente começa, né, quase fazer um ritual, uma liturgia para a questão do trabalho espírita. Aí começa a ficar desigual. Porque aí começa tem isso aqui para um, isso aqui não pode para outro, isso aqui só pode até tantos anos, igual idade para desabrochar, educar, desenvolver como queira mediunidade. Só depois de 16 anos. Só depois de 18 anos. Pelo amor de Deus. A pessoa às vezes está com uma mediunidade, está precisando realmente de educá-la, de trabalhá-la. Kardec, as meninas que ajudou na codificação, tinham menos de 14, tinham de 12 a 14 anos, para ser específico. Quer dizer, se isso não funciona, vamos ler o Kardec. Então o Kardec começou tudo errado. Não, mas que André Luiz colocou lá. O André Luiz colocou um caso específico. Né? Naquele caso, era assim. Né? Ninguém parou para perguntar para ele se todos os casos são assim. A gente tem que olhar muito essa questão das obras subsidiárias, porque às vezes ela é colocada, mas ela é colocada para uma situação específica. A obra básica já foi para todas as situações. Né? Então, a complementar ou subsidiária, como queira, é para um caso. É um caso de desobsessão que o sujeito matou, que a mulher ou o marido matou a mulher. É para aquele caso vai ter peculiaridades, vai ter especificidades. Lá, quando se fala da obsessão, por exemplo, na obra básica, já é outra situação, é para todos os casos. Então, paremos também em endeusar espírito. Tá? E nem a obra básica deve ser endeusada, deve ser estudada. Por isso que eu falo do catolicizar. Nós transformamos as obras básicas na Bíblia espírita. Tá? Aí qualquer coisa, Emmanuel falou. Emmanuel é um sujeito que há 2000 anos era um senador orgulhoso em Roma, que melhorou bastante, mas não é santo, não. Claro que ele merece nosso respeito, que andou bastante. Mas Emmanuel, se Emmanuel fosse um espírito tão superior, tá lá para Júpiter, como Mozart. Então, não é que eu quero dizer que nós vamos desrespeitar o Emmanuel, não é isso. Mas vamos ler, vamos observar, vamos ver o que realmente nós podemos retirar daquelas lições. Antes de mais nada, vamos para a obra básica. Ali é o ponto para a gente realmente ir observando com vagar e depois com igualdade. E depois vamos olhar que cada espírito vai ter sua opinião pessoal. Kardec falou isso. Quando não passar pelo consenso universal dos espíritos, é opinião pessoal. As pessoas me dizem, Joana de Anjos disse isso. Maravilha, Joana de Anjos disse isso. Que legal. Ótimo. Se eu posso discordar de Joana de Anjos? Posso. O Divaldo falou aquilo. E daí? Eu posso discordar do Divaldo. Tá? É um humano, é um espírito ainda próximo de nós. Agora, não vamos discordar por discordar. Se tivermos uma discordância, vamos fundamentar a discordância, para não ser uma coisa desigual. Isso é importante também a gente parar para pensar, para não gerar violência no movimento espírita, que tem, tá? Tem um grupo que briga com outro grupo, que um é do Ramatiz, outro é do não sei quem, um é do Bacelli, outro é do mais não sei quem, e aí você pega, e o espírita mesmo sumiu. Tá? Esse está navegando em mares distantes. Então vamos, antes de mais nada, sermos espíritas. Espíritas cristãos, como está em O Livro dos Médiuns. E o resto caminha. Mas um fulano lá
gosta da Umbanda. Ótimo. Raul Teixeira tinha uma frase muito interessante, que o sujeito gostava de dançar e fazer assim, era muito energizado no centro espírita. Aí um dia esse sujeito virou para ele e falou: Raul, eu acho que isso aqui não é para mim. Para mim é Umbanda. Ele falou: eu também acho. É lá mesmo que ele se encontrava, porque a coisa lá era mais girante, era mais, né, era mais frenética. Não tem onde se encontra, onde você não se encontra. Não tem nada melhor do que nada. Agora, se somos espíritas, vamos estudar a obra básica. Se não somos espíritas, vamos estudar ou não estudar. Enfim, vamos fazer o que bem nos aprouver. São 20 horas e 9 minutos. Acho que dá uns 5 minutos para a gente conversar e se alguém quiser fazer alguma indagação. E depois faremos a prece final. Ou se dormiram todos, se quiserem acordar, ainda está em tempo. A Paula é uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas, certamente. Né? Todo mundo aqui te cumprimentando, a Cléria Marques, o Grupo Espírito Unidos pela Fé. O Grupo Espírito Unidos pela Fé, a gente adora mesmo. A Laudelina. A Laudelina, nossa, a Laudelina é um xodó do meu coração. O Marlon. Marlon, filho da Marli. Não, o outro Marlon, namorada da Fernanda. Da Fernanda, da nutricionista. A Fernanda tá falando boa noite, meu amigo do Potinho. Falei primeiro. A Cléria tá falando aqui que já teve esse problema. Aí eu não entendi. Qual deles, Cléria? Se falei o Rui, sai da nossa boca. Um negócio assim que ela falou, estamos juntos, amigo, a Cléria falou. Bom, estamos juntos. Eu não entendi bem o que você falou antes, mas se você falou que a gente está junto, a gente está junto. Mais alguém? Não, por enquanto. Não. Mas, Fernanda, você que era uma menina que mais... Menina não, né? A pessoa que mais fazia pergunta, cadê a pergunta? Acho que não teve, não. Não dá mais uns 3 minutos. O Grupo Espírito Unidos pela Fé está falando muito obrigada, Emerson, pela excelente palestra. Deus te abençoe, meu amigo. Esse grupo, né? Ele sempre está perto do nosso coração. Obrigado, Paula, sabe? Você sabe disso, você é uma pessoa... Paula é minha cunhada, uma cunhada muito querida. Ana Laura é minha sobrinha xodó, né? A Lau é minha mãe de coração também, xodó. A Elisa é minha noiva, xodó. Tem espíritos aqui, viu, gente? A Isabela Spini está assistindo. Espíndola? Spini. A Spini. Oi, Isabela. Que bom que você está aí, eu fico feliz. Espero que tenha servido aí meus comentários de alguma sorte. Pode criticar também, viu? Tá. Está aberta a possibilidade. Mais alguém? Não, por enquanto tem não. Bom, quero agradecer a todos, quero agradecer em primeiro lugar a Paula, que preside o Grupo Espírita Unidos pela Fé. O título, né, o nome do centro é muito sugestivo, Unidos pela Fé. É algo, né, que nos pede assim, muita atenção, muita união, muita responsabilidade. Quero agradecer muito essa possibilidade, quero agradecer quem está aí. Deixa eu só ler um comentário, 2 comentários. A Fernanda falou que foi muito esclarecedor e a Cléria falou que adora a sua palestra. Falo que tem que falar, gosto de gente assim. Parabéns. Obrigado, Cléria. Não, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, não. Eu estou tentando aprender a não ser. E eu quero agradecer a todos, a esses que se manifestaram, aos que não se manifestaram, mas que com certeza estão pensando no tema. Eu, principalmente, serei o que mais vou pensar no tema.
E vamos encerrar agora então com a nossa prece, pedindo a Jesus, né, como eu costumo fazer: Jesus, irmão querido, que possa fazer com que toda essa fala sirva não só a nós, como aos desencarnados. Principalmente aos desencarnados pela pandemia, que saem de forma violenta ou estão violentamente se sentindo injustiçados. Que se lembrem que Deus não desampara, que nós, durante o nosso sono físico, possamos desdobrar-nos, ajudá-los, acalmá-los, num campo de trabalho novo que se abre para os nossos corações. E que sejam levados, quantos puderem ser, lá para as dependências do Centro Espírita Unidos pela Fé. E que lá, na batuta do Dr. Bezerra de Menezes e outros tantos, possam receber toda a luz, todo o esclarecimento, e possam ser levados depois para o mundo espiritual, a fim de serem tratados. Que assim seja.